Começou a gravar. Tá, vamos esperar um pouquinho aí. De repente até umas 7h10. Ó, chegou aí, né? Podemos assinar? Assinar? Podemos começar? Então, a ideia da atividade aí é fazer uma revisão, tá, gente? Qual questionário que você falou que lançou, Vinícius? É um ou dois? Um. Um, né? O Tá. 2 vai ficar aberto ainda até o final do dia de hoje. Então, eu preferi É deixar um. para lançar depois, né? Porque se a gente fizer hoje à noite ainda, dá para lançar não. Aí falta lançar a nota do questionário 2 e essa nota da atividade do Kahoot aqui de hoje, tá? Provavelmente eu vou fazer isso amanhã, mais ou menos perto da hora do almoço, meio-dia. E aí tá faltando também lançar as frequências, né? Mas a frequência é de menos. Se não tiver frequência, não tem problema não. As aulas já estão lançadas lá. Na verdade, eu vou ver quem fez as atividades, né? E aí quem tiver feito todas as atividades fica com presença em todas as aulas. Aí quem não fez as atividades, eu tenho que conferir se participou da aula ou não, né? Para não dar falta em todas as aulas. A menos que não tenha participado de nenhuma aula. Aí, inevitavelmente, fica com falta em todas, né? O PIN, que é esse código que você precisa colocar aí, demora um pouquinho para gerar, né? Um minutinho, 1 ou 2 minutos. Quando aparecer aqui, eu colo no chat para vocês copiarem e colarem também. Ó, apareceu ele aí, né? Então você tem que digitar aí kahoot.it e aí na página você vai colar esse código que eu acabei de colocar aqui no chat aí para vocês, tá? 9847402. Ó, Samir está querendo participar da. É a Ó, Mírtula, Samir. no caso, porque deve estar na conta dele. Oi? É a Mírtula que deve estar na conta dele. Ah, tá. Pensei que fosse Samir. É porque ela já estava aqui dentro já, ué. Ah, não, ela não tinha entrado no Google Meet, né? Ela só assinou a lista de presença. Alguém passou o link para ela, então, né? Ó, por enquanto já tem aqui 14 pessoas. Falta alguém, não? Professor, coloca a Ana Luísa aí, a lista de presença, quer dizer. Tá, deixa eu copiar aqui. O pior que eu fechei, vou ter que. Ah, tá aqui aberto.
Pode começar ou não? Saiu alguém do Kahoot? Tinha 14? Vou começar aqui. Então, são 14 perguntas, tá? Com um tempo aí de 2 minutos, 4 minutos para responder, dependendo da questão. Uma ou outra precisa fazer uma continha, mas as contas que tem são simples. Essa aqui, por exemplo, não tem conta para fazer. Os corpos de mesmo material com massa M a 100 graus Celsius e 2M a 50 estão em um calorímetro ideal. Lembra o que é o calorímetro ideal? Qual é a temperatura final de equilíbrio? Já responderam e já estão chutando para bem. Considerando que o material é o mesmo, isso aí facilita um pouco a vida, né? Essa questão eu coloquei 4 minutos para resolver ela, porque tem uma continha para fazer, né? Então acaba demorando um pouco mais. 4 minutos é o máximo que dá para botar aí no Kahoot. Vamos ver qual dos dois tem a massa maior, né? Isso aí já dá um indício aí da resposta. Todo mundo respondeu já, né? São 14 respostas que tem aqui. Essa questão, ela é... Você tem 4 opções aqui, 93, 75, 67 e 58, né? Como o material dos dois corpos é o mesmo, você vai olhar aquele que tem mais massa, né? Então, esse que tem mais massa aqui tem o dobro de massa do outro. A temperatura dele é mais baixa. Então, a temperatura de equilíbrio tem que estar mais perto de 50 do que de 100. Uma vez que o material é o mesmo. Então, o coeficiente de calor específico aí não influencia em nada, né? Então, dessas 4 opções, as únicas duas que estão mais perto de 50 do que de 100 é 67, né? E 58. 75 está no meio, né? Do caminho. Mas aí ela está exatamente no meio. Seria o caso das duas massas serem iguais. Então, as únicas duas opções que você tem aí, se você for chutar, né? Ou 67 ou 58. Bom, mas se você for chutar 58, isso não é muito lógico, né? Porque 58 é muito pouco diferente de 50. Então, a temperatura de equilíbrio tem que ser um pouquinho maior que isso, né? Aí você chuta 67. A resposta certa é 67, tá?
Quando você faz a equação, né, para achar o valor exato, você faz lá mc ΔT mais mc ΔT igual a zero, aí faz a conta e acha a temperatura de equilíbrio, vai dar aí 66,666, que é aproximadamente 67. Então a resposta certa é essa aí. Só uma pessoa acertou, foi a Laura. Tá? Vamos para a segunda questão. Essa já é mais conceitual, não tem conta. Ó, durante um dia quente de sol na praia, a areia fica bem mais quente que a água do mar. Isso ocorre por quê? Qual é a justificativa aí que explica a areia ficar mais quente do que a água? Tem a ver com qual conceito que a gente aprendeu lá no início de calorimetria e termodinâmica. Tem que lembrar daquela grandeza lá que está associada à variação de temperatura e entrada de calor no corpo, né? A capacidade térmica da areia é menor do que a da água, né? A capacidade térmica é aquela grandeza que coloca ali a quantidade de calor que entra, né, dividido pela variação de temperatura. Então, quanto menor a capacidade térmica, mais o objeto, né, o corpo, tende a variar a temperatura para uma certa quantidade de energia que entra. Então, a areia ela tem a capacidade térmica menor do que a da água. Por isso que ela sofre mais variações de temperatura do que a água, né? Vamos para a próxima. Chamamos calor latente a energia que promove mudança de estado físico em um corpo. Sobre o calor latente, é correto que vou reduzir esse volume aqui, que atrapalha, né? Calor latente está associado à mudança de estado físico, né? Então, quando o estado físico está mudando, o que acontece ali no corpo, né, no objeto?
não, não faz variar a temperatura durante todo o processo de mudança de fase. Então, a energia que corresponde ao calor latente, ela entra lá no objeto, no corpo, para mudar o estado de agregação da matéria, né? Por exemplo, no sólido, a ligação ali entre as moléculas que deixa o corpo sólido, ela se quebra, né? E daí o corpo ele passa para um outro estado, para um outro nível de agregação da matéria, com mais energia interna, que é o líquido. Então, a função do calor latente é quebrar as ligações, não agitar as moléculas. Por isso que essa que diz aqui que é responsável pelo aumento da agitação térmica está errado, né? Quem faz isso é o calor sensível, tá? Essa outra resposta aqui é interessante, ela fala o seguinte, ó, é muito observado nos gases ideais, pois esses frequentemente mudam de fase. Isso aqui está errado, né? É justamente o que não acontece com o gás ideal, é mudar de fase. O gás ideal, ele, por definição, é aquele que está longe da possibilidade de mudar de fase. Então, esse azul aqui está muito errado, né? Ocorre sempre que há aumento de temperatura e não há mudança de estado físico, mudança de fase. Também está errado, é o contrário disso. Tá? Então, a resposta certa é esse vermelhinho aí, o rosinha, né? A Laura respondeu aí muito rápido. O Vinícius subiu de posição, eu acho, né? Que indica essa seta aqui. Quarta questão, são 7h23, né? A variação de energia interna de um gás ideal e uma transformação isovolumétrica é tal que... O que acontece com a energia interna quando a transformação é isovolumétrica? Agora vem uma sequência aí de 4 questões com o mesmo enunciado, só muda a transformação. Lembrando que a energia interna é o calor trocado menos o trabalho realizado, né? Primeira lei da termodinâmica. Todo mundo respondeu já, né? Ó, na transformação isovolumétrica, o que acontece com o trabalho realizado? Ele é zero, né? Não tem trabalho realizado. Então, o valor da variação de energia interna é igual ao calor trocado com o meio externo. A variação de energia interna é o calor menos o trabalho. Se numa transformação isovolumétrica não tem trabalho, então a energia interna, a variação dela é igual ao calor trocado. A resposta certa é essa, né? Aqui fala em expansão, expansão livre, né? E uma expansão é sempre positivo. Na verdade, se é isovolumétrico, não pode ter expansão nem compressão. O volume não muda. Então, isso está errado. Né? É sempre nulo, porque o trabalho realizado é igual ao calor trocado. Não é verdade, porque não tem calor, não tem trabalho realizado. Né? E só depende do trabalho realizado, porque não há calor trocado. Também está errado, porque não tem trabalho realizado. Então, o único correto é esse verde aqui, né? A próxima questão é idêntica, só muda a transformação, tá? As outras duas que vão vir em seguida também. Então, agora a gente vai falar da variação de energia interna numa transformação isotérmica. Agora, isotérmica. O que acontece na transformação isotérmica? Ser isotérmica significa que a temperatura não muda, né?
trabalho, a energia, a variação de energia interna é igual ao calor trocado, é sempre nula, porque o trabalho realizado é igual ao calor trocado, e uma expansão é sempre positiva, só depende do trabalho realizado. A transformação isotérmica, como a temperatura não muda, a variação da energia interna tem que ser zero, né? Porque a energia interna de um gás ideal só depende da temperatura. Então, se a temperatura não muda, a energia interna não vai mudar. Então, sempre é nula a variação da energia interna. E, pela primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que isso acontece porque o trabalho realizado é igual ao calor trocado. A variação de energia interna é o calor menos o trabalho. Então, se a variação da energia interna é zero, é porque o trabalho realizado é igual ao calor trocado. Essa é a resposta certa. Aqui está falando que o valor é igual ao calor trocado, não é, porque tem trabalho, né? Na expansão é sempre positivo, é zero, é nulo, então não pode ser positivo. Só depende do trabalho realizado, não é verdade, porque depende do calor também. Vamos para a questão 6 agora, né? Está mais ou menos na metade do... São 7,5, então tá bom. Ó, a variação da energia interna de um gás ideal numa transformação isobárica, a pressão constante, é tal que... Quando a transformação é isobárica, essa eu acho que é um pouco mais complicada do que as outras de avaliar, né? Se a expansão é isobárica, a pressão se mantém constante, enquanto que o volume aumenta, né? Porque é uma expansão. Então, se a pressão fica constante e o volume aumenta, o que vai acontecer com a temperatura? É só lembrar lá da equação de estado, né? PV sobre T igual a PV sobre T. Então, na expansão isobárica, a pressão constante, como o volume aumenta, a temperatura ela tem que aumentar, tá? Então, se a temperatura aumenta, então a variação de energia interna é sempre positiva, porque a energia interna só depende da temperatura. Então, se há um aumento da temperatura, significa que está havendo aí um aumento da energia interna, tá? Então, a resposta certa é esse rosinha aqui mesmo. O amarelo daqui de baixo diz que só depende do trabalho realizado porque não há troca de calor com o meio. Isso aqui não é verdade. Numa expansão isobárica, tanto o calor trocado é diferente de zero, né, como o trabalho realizado. No caso da expansão, como o trabalho é positivo, o calor trocado também é positivo. Aí tem valor igual ao calor trocado no meio externo? Não é verdade, a variação de energia interna não é igual ao calor trocado numa transformação isobárica, e sempre é nulo porque o trabalho realizado é igual ao calor trocado, isso não é verdade, isso aqui só acontece na transformação isotérmica, né? Então, a última transformação particulada que a gente viu no estudo dos gases é qual? A transformação adiabática, né? Então, agora a gente vai falar da transformação adiabática. Uma variação de energia interna de um gás ideal. Uma transformação adiabática é tal que... Lembrem o que é uma transformação adiabática.
Já respondemos já, né? Essa aqui é bem fácil, né? Até porque as outras opções já foram, né? Só podia ser essa aqui. Então é o seguinte, se a transformação ela é adiabática, o que a gente aprendeu é que quando você tem um recipiente ou um refratário adiabático, ele não permite troca de calor com o meio externo, né? Então, logicamente que a variação da energia interna só depende do trabalho realizado, porque não há troca de calor com o meio. Tá? Em uma expansão, é sempre negativo. Já que não tem troca de calor, quando o gás expande, ou seja, ele joga energia para fora na forma de trabalho, necessariamente a energia interna do gás tem que diminuir, né? Então, em uma expansão, é sempre negativo e não positivo, como está dizendo aqui nessa opção azul. O verde diz que tem valor igual ao calor trocado, isso não é verdade, porque não tem calor trocado, e é sempre nulo porque o trabalho realizado é igual ao calor trocado. Também não é verdade porque não tem calor trocado. Então a resposta só pode ser essa primeira aqui, a opção vermelha, né? Só depende do trabalho realizado porque não há calor trocado. Nesse caso, a variação de energia interna é menos o trabalho, né? Ou seja, se o trabalho realizado é positivo, a energia interna é negativa, tá? Então, se o trabalho é negativo, ou seja, entra energia no sistema na forma de trabalho, então a variação de energia interna vai ser positiva. Laura segue na liderança aí. Camila vem em segundo lugar. Questão 8 de 14. Um gás ideal realiza um processo cíclico da figura abaixo. Qual é o trabalho realizado no ciclo? Essa questão é rápida de fazer, é fácil, né? Você só tem duas opções aí, né? Porque você já aprendeu que o sentido do ciclo define o sinal, né? Então, esse ciclo aí, o sentido está bem definido na figura. Com isso, você já sabe de cara qual é o sinal que esse trabalho tem que ter. Esse número aqui é 600, tá, gente? É 600. Na verdade, aqui é 500, tá? Não é 600, não. Falei errado. Mas pelas opções você consegue inferir isso, né? O que interessa aqui não é o número, todos eles têm 6, né? O que interessa é a ordem de grandeza. Então tem que tomar cuidado aí para não errar a ordem de grandeza aqui na hora de fazer a conta. Então a questão ali é fácil de fazer, né? Você tem um triângulo, um lado mede 300, né? Do 200 até os 500, e a base, que é o outro lado que forma o ângulo de 90 graus, varia do 1 até o 5. Então é 3 da lateral vertical aqui, vezes 4 da lateral horizontal. 3 vezes 4 dá 12, divide por 2, porque é um triângulo, né? Então dá 6. Então, esse 6 aqui, todas as opções têm. Então, o que resta é você saber calcular direitinho aí a ordem de grandeza, né? Ali é 300 vezes 4 dá 1.200, divide por 2 dá 600. Então, a resposta pode ser 6 vezes 10 a 2. Essa aqui que é a opção correta. Como o sentido é horário, então só poderia ser uma opção positiva, né? O gás ideal realiza o processo cíclico da figura abaixo, que é a mesma. Sobre esse processo, é correto afirmar que
A gente viu que o trabalho realizado é positivo, né? Fomos, né? Todo mundo respondeu já. Então já posso falar já, né? Ó, o trabalho é realizado aqui é positivo porque o ciclo está se realizando no sentido horário, né? Então, se o trabalho realizado no ciclo é positivo, significa que o gás, a cada ciclo, joga a energia para fora na forma de trabalho. Mas como o processo é cíclico, então a variação de energia interna tem que dar zero, né? Então, se ele joga a energia na forma de trabalho, essa energia ela tem que entrar no sistema para a variação da energia interna ser zero, né? E aí essa energia que entra na forma de calor, tá? Então o gás recebe energia na forma de calor e perde energia na forma de trabalho. É o ciclo que está associado ao princípio de funcionamento das máquinas térmicas, né? A máquina térmica, ela pega calor, transforma em trabalho, sempre jogando um pouco de energia para fora, desperdiçando um pouco de calor para fora, né? Porque nenhuma máquina pode ter rendimento de 100%. Então, essa é a resposta certa. A outra diz aqui que o gás recebe energia na forma de trabalho e perde na forma de calor. Não, é o contrário disso. Tá? A energia interna varia positivamente, porque o ciclo é no sentido horário errado. A energia interna não varia. Se o processo é cíclico, a variação de energia interna é zero. Né? E a energia interna varia negativamente porque o processo é no sentido horário. Também, pelo mesmo motivo, está errado. A energia interna ela não varia a cada ciclo completo, né? Então vamos para a última questão aqui de termodinâmica. Camila agora está na frente, seguido de Gabriel, Júlia, Vinícius, Laura. Questão 10. Uma máquina de Carnot, atentem aí para essa informação, a máquina de Carnot, entre 27 e 127 graus Celsius, libera para a fonte fria, né, desperdiça, 600 joules de calor. Qual é o trabalho realizado pela máquina a cada ciclo? Tá? Então, se vocês quiserem uma dica aí, primeiro você vai ter que calcular o rendimento da máquina, usando essas duas informações aqui. Tá? E uma vez que você tem o rendimento, você consegue determinar qual é o trabalho realizado. Tá? Porque aqui ele deu para você o valor do calor que é jogado para fora. Essa é uma questão que envolve um pouco mais de conta, por isso que tem 4 minutos para responder ela. Então, a primeira coisa é calcular o rendimento aqui da máquina de Carnot. Não pode esquecer de passar as temperaturas aí para Kelvin.
Achou o rendimento? Aí você usa aquela outra formulinha de cálculo de rendimento, né? Usando o calor, tá? Esse aqui é o Q2. Aí você acha o Q1, se você tem o Q1, quem tem o Q2, você descobre o valor do trabalho. Ó, essa aí todo mundo acertou. Você pega o rendimento daqui, né? Então, esse rendimento aqui vai dar 0,25, né? Porque 27 é 300 Kelvin, 127 é 400. Então, o rendimento é 1 menos essa temperatura sobre essa, então 3 quartos é 0,75. 1 menos 0,75 dá 0,25. Então, o rendimento é 0,25, tá? Então, se ele joga para fora 600 joules, isso aqui corresponde a 75% da energia que entra na forma de calor. Então, o trabalho realizado é os outros 25%. Tá? Então, se isso aqui é 75%, o valor total é 800, né? E aí, os 25% de 800 é 200. Então, a resposta certa é essa amarelinha aqui. Vamos agora para uma questão sobre o conteúdo aí da última semana, que é sobre essa parte de hidrostática, tá? Também são questões bem conceituais, assim, no máximo uma continha bem simples, tá? Caio acabou de fazer uma sequência de 4 respostas. Chegando perto do final aí, ó, um corpo sólido de densidade 0,8, ao ser colocado inteiramente no fundo de um recipiente contendo água, irá acontecer o que com ele? Vai ficar mergulhado? Vai subir? Vai ficar parado onde for colocado? Para isso você tem que comparar com a densidade da água, né? Que todo mundo sabe quanto vale. Todo mundo respondeu já? Então já posso dar a resposta, né? Ó, a densidade desse corpo, desse objeto, é menor do que a densidade da água. A densidade da água é 1,0 grama por centímetro cúbico, tá? Então, se você coloca um objeto que tem a densidade menor do que a da água, dentro d'água, lá no fundo, né, com o corpo todo mergulhado, né, ele vai subir. O impulso vai ser maior do que o peso. Enquanto ele estiver completamente mergulhado dentro d'água, o impulso vai ser maior do que o peso. Tá? Então, esse puxo vai vencer o peso e vai empurrar ele para cima. Tá? E aí, quando ele chegar lá na superfície, ele vai começar a emergir, né? Vai sair de dentro da água, e aí a parte que ficar ali dentro vai corresponder ao impulso. Tá? Então, o impulso ele começa a diminuir quando o corpo atinge a superfície.
o volume mergulhado vai diminuindo, né? Quando ele atinge a superfície, consequentemente o empuxo também vai diminuindo. Até que chega uma hora que esse empuxo iguala com o peso, e aí ele fica boiando, né? Fica estagnado ali, naquela situação que o peso é igual ao empuxo, tá? Então a resposta é essa azul aqui, ele vai se deslocar para a superfície porque o empuxo é maior do que o peso. Enquanto ele estiver completamente mergulhado, o empuxo é maior do que o peso, tá? Acabou de fazer uma sequência também. Ó, agora sobre o princípio lá de Esteven, tá? Ó, a diferença de pressão entre dois níveis de altura 10 centímetros e 40 centímetros e uma garrafa de óleo de densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico é calcular aquela regrinha que a gente aprendeu, né? O cálculo da pressão exercida por uma coluna líquida. Lembrando que Pascal, PA, é Newton por metro quadrado, tá? Multiplicar três quantidades, né? Três grandezas, que duas delas estão dadas aí no enunciado, e a terceira é uma constante, muito conhecida, não precisa estar no enunciado. Prestem bem atenção aí na ordem de grandeza, tá? E na unidade, para você não errar por engano aí na escolha da opção correta. Todo mundo respondeu já, né? Então aqui é o seguinte, você tem que multiplicar as três, são três grandezas, né? Densidade, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura, a diferença de altura, no caso, né?
a distância que separa 10 centímetros de 40, que é 30 centímetros. Então, você tem que passar essa densidade para quilograma por metro cúbico e essa distância de 30 centímetros para metro, né? Porque tem que estar compatível com a unidade da aceleração da gravidade, que é metro por segundo ao quadrado, tá? Então, quando você passa essa densidade aqui para quilograma por metro cúbico, dá 800, tá? Esse 0,8 gramas por centímetro cúbico vira 800 quilogramas por metro cúbico. Então, 800 vezes o 10 da aceleração da gravidade dá 8.000, né? Aí você multiplica por 0,3, que é os 30 centímetros em metro, tá? Então, dá 2.400. A resposta em Newton por metro quadrado é 2.400, tá? Então, essa vermelha aqui está errado, porque aqui está dizendo que é 2.000 vezes 1.000, né? Que 2.400 vezes 1.000, tá vendo? Esse K é de quilo. Então, está errado. Se não tivesse esse K, aí a resposta da vermelha aqui estaria certa. 2.400 Pascal. Mas com esse K, está errado, né? Essa verde aqui está errada também, porque está dizendo que é 24 Newton por metro quadrado, mas é 2.400. O verde daqui de baixo também está errado, está dizendo que é 240. A opção correta é essa que está aqui, né? 2,4 quilopascal. Então, é 2.400 Pascal. Essa é a resposta certa, amarelo. Tá? Então, é uma questão que, como eu disse, você tem que tomar cuidado aí com a unidade e com a ordem de grandeza. Né? A conta é muito simples, é pegar 3 números e multiplicar eles, né? 800, 10 e 0,3. Tá? Ana Luísa tem a maior sequência com 7 respostas. Penúltima questão aí. Agora sobre o princípio de Pascal, tá? Um carro de 3 toneladas, esse T minúsculo significa tonelada, fica em equilíbrio quando uma força de 150 newtons é aplicada no êmbolo menor. Qual é a razão entre as áreas? 3 toneladas, são 3.000 quilos de massa, tá? Lembrando que quilo não é força, né? Tem que multiplicar pela aceleração da gravidade para dar o valor da força, né? E a gente aprendeu o princípio de Pascal. Então, a pressão que ocorre aqui em todo fluido, em todo líquido que está dentro desse tubo em U, é sempre igual, né? Então, a pressão do lado de cá é igual à pressão do lado de lá. Lembrando que pressão é força sobre área, tá? Aqui, quando fala razão entre as áreas, é claro que está se referindo à razão da maior pela menor, né? A maior dividido pela menor. Não tem nenhuma opção menor do que 1 aqui, então só pode ser a maior sobre a menor. E pulou de novo, né? Caramba, essa aqui foi completamente equilibrada. 3, 3 e 3. 2 pessoas deixaram de responder, né? Porque são 14. Então é o seguinte, se você pegar a razão entre as áreas, tem que ser igual à razão entre as forças, né? Porque a pressão de um lado é igual à pressão do outro. Então, força sobre a área de um lado é igual à força sobre a área do outro. A consequência é que a força maior sobre a força menor é igual à área maior sobre a área menor. Tá? Então, a razão entre as áreas é a razão entre as forças. Então, você pega a maior força, que corresponde a esse peso, né? E divide por essa força de 150 newtons.
Ó, quanto que vale a força-peso aí de 3 toneladas? É 3.000 quilos vezes 10. Então dá 30.000 newtons. 30.000 dividido por 150 dá 200. Então essa é a resposta correta. 200 é a razão, né? Entre a área maior e a área menor. Ou seja, a área maior é 200 vezes maior do que a área menor. Tá? Para a força ser transportada de um lado para o outro, aumentando de 200 vezes também. Agora a última questão, para fechar, também sobre o princípio de Pascal. Então, se a área do êmbolo maior é 20.000 centímetros quadrados e a área do êmbolo menor é 100, um deslocamento de 10 centímetros no menor provoca... Agora, esse problema que para você resolver, você tem que lembrar de um detalhe que eu falei na aula passada. Como o fluido que está aqui dentro é um fluido incompressível, ele não muda de volume, se aqui varia um certo tanto de volume, do lado de lá varia o mesmo tanto, né? E volume, como a gente sabe, é a área da base vezes a altura, tá? Então, a área vezes o deslocamento de um lado tem que ser igual à área vezes o deslocamento do outro. Aí é só fazer a continha que você acha. É fácil. Não precisa passar a área para metro quadrado, para metro quadrado, comprimento para metro, nada disso, tá? Então é o seguinte, ó, é só comparar as áreas, né? A área de um lado aqui, do lado menor, é 100, e do outro lado é 20.000. Então, essa área do lado de cá maior é 200 vezes a área do lado de cá menor, tá? Então, se a área é 200 vezes maior, essa aqui é 200 vezes maior do que essa aqui. Então, se aqui acontece um deslocamento, ó, se ali do lado menor, né, do lado direito, acontece um deslocamento de 10 centímetros para baixo, do lado de lá, o deslocamento que vai acontecer é 200 vezes menor para cima, tá? Então, 10 centímetros dividido por 200 dá esse valor que está aqui, 0,05 centímetros, tá? Então, o deslocamento de 0,05 centímetros no lado maior, tá? Essas duas opções aqui, amarela e azul, é claro que a gente elimina elas de cara, né? Porque se de um lado é 10 centímetros, do lado menor, do outro lado só pode ser um deslocamento menor, né? Então, as únicas duas opções que têm valores aí menor do que 10 é 0,1 e 0,05.
Aí fazendo a continha, você vê que é 0,05, tá? Vamos ver como é que ficou aqui o ranking. Vinícius, terceiro lugar. Camila, segundo. Gabriel, em primeiro. Certo? Ana Luísa, né? Caio. Eu vou dar um print logo nessa tela aqui, porque se eu perder eu já tenho. Certo. Essa página demora a abrir pra caramba, deixa ela abrindo aí, depois eu vejo. Tá? Então, a nota de vocês aí dessa atividade de revisão eu devo lançar amanhã, junto com a nota do questionário 2, tá? Aí se tiver alguma coisa aí para vocês me perguntarem, algum problema de lançamento da nota, se tiver algum erro, vocês me avisam para eu poder corrigir. De preferência, avisa logo amanhã, mesmo amanhã à tarde ou amanhã à noite, tá? Que eu já corrijo logo. Eu não sei quando que tem que enviar isso para a coordenação, né? Então, quanto antes a gente puder fazer isso, melhor, tá? Então, por hoje é só. Boa noite. Todo mundo já assinou a lista de presença ou não? Se alguém não assinou, tá aí, tá? Se não, já estamos liberados da aula de hoje. Vou finalizar a gravação aqui.